Bora lá, família, capítulo 11 de Escravo das Sombras. Eu acho que esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu gravo direto sem parar. E com certeza vai ser o último, porque já deu vídeo suficiente pra semana. Então, bora lá. Os três ficaram parados, olhando em silêncio para baixo com uma sensação desconfortável. O que aconteceu com Shift não foi uma surpresa, mas ainda assim era difícil de aceitar. Um sentimento sombrio se instalou em seu coração. Ao ver o corpo quebrado do seu companheiro, era fácil de imaginar que um deles poderiam compartilhar do mesmo destino. Se aconteceu com um, por que não aconteceu com os outros, né? Ninguém sabia o que dizer. Depois de um minuto ou mais, o estudioso finalmente suspirou. É bom que você tenha pego a maior parte dos suprimentos que eles estavam carregando. Um pouco sem coração, mas não errado, pensou Sunny, dando ao escravo mais velho um olhar cuidadoso. O estudioso se fingia muito de bonzinho, né? Ele deixou escapar sem querer aí uma frase estranha. O estudioso franzia a testa, percebendo que a sua máscara de um cavaleiro bondoso havia escorregado por um segundo, e acrescentou rapidamente em um tom sombrio: que você descanse em paz, meu amigo. Mesmo assim, amigão, já deixou escapar que você não é bom, mano. Não adianta mais tentar recuperar. Uau, que atuação, pensou Sunny. Na verdade, ele não acreditava no ato benevolente do estudioso nem por um segundo. Toda criança da periferia sabia que as pessoas que agiam gentilmente sem motivo eram as que deveriam ser mais cautelosas. Né? Porque, tipo, justo. A pessoa ser bonzinha sem você, sem mais, sem menos, é estranho. Elas eram ou tolas ou monstros. O estudioso não parecia um tolo, então Sunny ficou cauteloso com ele desde o momento em que se conheceram. Ele chegou tão longe, sendo um cínico desconfiado, e não havia motivo para mudar agora. Temos que ir, disse Hiro, lançando um último olhar para baixo. Sua voz era firme, mas Sunny podia sentir uma emoção por trás. Ele simplesmente não conseguia dizer qual era essa emoção. Então, será que o cara ficou triste pela morte? Eu acho que não, mano. Não é de tristeza. Mas sei lá que sentimento poderia ser também. O estudioso suspirou e afastou-se também. Sunny olhou para as rochas ensanguentadas por mais alguns segundos. Por que me sinto tão culpado? Pensou perplexo com essa reação inesperada. Ele conseguiu o que merecia. Por que eu me sinto tão culpado? Poxa, ele não tem culpa de nada. Não, eu tentei pensar em algo mais normal. Simplesmente aconteceu. Um pouco incomodado, Sunny se virou e seguiu seus dois companheiros restantes. Assim, eles deixaram Shift para trás e continuaram a subir. Nessa altitude, atravessar a montanha estava ficando cada vez mais difícil. O vento batia neles com força suficiente para derrubar uma pessoa se não tivesse cuidado, tornando cada passo uma aposta. O ar estava ficando muito fino para respirar. Devido à falta de oxigênio, Sunny estava começando a se sentir tonto e enjoado. Caramba! Quão forte deve estar esse vento aí, né, mano? Loucura. Era como se todos estivessem sufocados lentamente. Sufocando lentamente. A doença da altitude não era algo que se pudesse superar com esforço. Era sutil e apressiva ao mesmo tempo, afetando os fortes e os fracos sem levar em consideração sua aptidão e resistência. Se sua sorte fosse ruim, um atleta de elite poderia sucumbir a ela mais rápido do que um pedestre aleatório. Porque cada sistema imunológico, cada corpo é um corpo, né, mano? Então, pra você pode ser muito hard, pra mim ser mais de boa. Era apenas uma questão de aptidão e adaptabilidade do corpo. Os sortudos conseguiam superá-las depois de experimentar sintomas leves. Os outros, às vezes, ficavam incapacitados por dias ou semanas, sofrendo todos os tipos de efeitos colaterais tortuosos. Alguns até morriam.
Ah, porra, dava até pra morrer por causa da altitude. E eles não têm semanas pra ficar, tipo, aí. Eles vão ter que continuar mesmo que estivessem morrendo. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, também estava ficando mais frio. As roupas quentes e a pele não eram mais suficientes para afastar o frio. Sunny sentia-se ao mesmo tempo febril e congelando, amaldiçoando cada decisão que tomava em sua vida para acabar ali. E tomará. Na encosta do gelo interminável. Calma. Aquela montanha não era um lugar para humanos, e ainda assim eles tinham que continuar. Mas o que que vai ter lá em cima? Era esse caminho já que eles iam seguir? Tipo, eles estão tentando pegar um atalho para onde eles iam? E eles estão subindo muito, mano, que é isso? Algumas horas se passaram. Apesar de tudo, os 3 sobreviventes continuavam a lutar, movendo-se lentamente para cima, onde quer que aquele velho caminho sobre qual o estudioso havia falado estivesse. Agora não podia estar longe, pelo menos era isso que Sunny estava esperando. Mas em algum momento ele começou a duvidar se o caminho realmente existia. Talvez o escravo mais velho estivesse mentindo. Talvez o caminho tivesse sido destruído pelo tempo há muito tempo. Talvez eles já tivessem perdido sem nem mesmo se perceber. Né? Porque eles podem ter, sei lá, não achado o caminho tivesse ido para outro canto. Assim que estava prestes a cair em desespero, finalmente o encontraram. Então, realmente existia. Estava desgastado e estreito, mal o suficiente para 2 pessoas andarem lado a lado. O caminho não era pavimentado, mas sim cortado da rocha negra por alguma ferramenta ou magia desconhecida. Serpenteando pela montanha, como a cauda de um dragão adormecido, aqui e ali, estava escondido sob a neve. Mas o mais importante era plano. Sunny nunca tinha ficado tão feliz em ver algo plano em sua vida. Pra quem tá subindo há dias, andar em linha reta tá ótimo, né? Ai, vamos lá. Sem dizer uma palavra, o estudioso largou sua mochila e sentou-se. Ele estava mortalmente pálido, ofegante como um peixe fora da água. Apesar disso, havia um leve sorriso em seu rosto. Eu te falei. Kira assinou com a cabeça e olhou ao redor. Poucos segundos depois, ele se virou para o escravo triunfante. Levante-se. Ainda não é hora de descansar. O estudioso piscou algumas vezes, depois olhou para ele com os olhos suplicantes. Só me dê alguns minutos. O cara não tá aguentando mais, né, mano? Mas aguentou a subida inteira, agora que é plano não vai aguentar? Parou, mano. Tá na parte fácil agora. O jovem soldado iria retrucar, mas Sunny de repente colocou a mão em seu ombro. Hiro se virou para encará-lo. O que foi? Sumiu. O que sumiu? Sunny apontou para baixo na direção de onde eles vieram. O corpo de Shift sumiu. Quer dizer que o monstro tá por aí, então. O Hiro olhou para ele por alguns momentos, claramente falhando em entender o que Sunny estava tentando dizer. Ah, certo. Eles não sabiam que o nome de Shift... Hã? Ah, certo. Eles não sabem que o nome de Shift é Shift, hein? Constrangedor. Ah, tá. Os outros não sabiam. Então ele não entendeu por isso. Ele não tava entendendo de quem o cara tava falando. O Sunny tava falando. Ele queria explicar, mas tanto o estudioso quanto o Hiro pareceu ter entendido seu significado. Simultaneamente, eles se aproximaram da borda do caminho de pedra e olharam para baixo, tentando localizar o lugar onde Shift encontrou seu fim. Caramba, mano, eu pensei que o cara morreu, nunca mais ia precisar ficar repetindo o nome dele, mas o cara não para de aparecer ainda. De fato, as respingos de sangue ainda podia ser visto nas rochas irregulares, mas o cadáver em si não estava em lugar algum. O estudioso recuou e se afastou o máximo que pôde da borda. O jovem soldado também recuou, instintivamente agarrando o cabo da sua espada. Os 3 trocaram olhares tensos, claramente entendendo a implicação do desaparecimento de Shift.
É um monstro, disse o estudioso, ainda mais pálido do que antes. Ele está nos seguindo. Hiro cerrava os dentes. Você está certo. E se ele está tão perto, inevitavelmente teremos que lutar contra ele em breve. A ideia de lutar contra o tirano era tão assustador quanto absurda. Era como dizer que eles todos estariam mortos em breve. A verdade disso era dolorosamente clara para Sunny e estudioso. Ai, calma aí, deixa eu pegar um arzinho. Pronto, tomei um arzinho. Respirei um pouco. Bebi um copinho de água. Então bora continuar. Mas o escravo mais velho, surpreendentemente, não parecia em pânico. Em vez disso, baixou o olhar e disse calmamente: não necessariamente. Hiro e Sunny se viraram para ele, ouvidos atentos. O jovem soldado ergueu uma sobrancelha. Explique-se. Lá vem. O estudioso suspirou. A besta nos rastreou até aqui em apenas um dia. Isso significa que há duas possibilidades mais prováveis. Ou ela é inteligente o suficiente para perceber para onde estamos indo, ou está seguindo o cheiro de sangue. Depois de pensar um pouco, Hiro concordou. Concordando com essa lógica. O escravo mais velho sorriu levemente e continuou. Seja uma coisa ou outra, podemos despistá-lo e ganhar tempo. Como fazemos isso? Apesar da urgência na voz de Hiro, o estudioso hesitou e ficou em silêncio. Por que você não está respondendo? Fale! O escravo mais velho suspirou novamente e respondeu lentamente, como se contra sua vontade. Sunny estava esperando por esse momento há muito tempo. Vamos ter que fazer o menino sangrar, arrastá-lo pelo caminho, depois deixá-lo lá como isca e seguir em frente. O sacrifício dele salvará nossas vidas. O cara quer usar o Sunny como isca só porque... Mas desde o começo, né, esse cara é estranho. Na hora certa. Se Sunny não estivesse louco e apavorado, é claro, ele teria sorrido. Parece que seu julgamento era assustadoramente preciso. A confirmação era sempre agradável, mas não na situação em que estar certo também significava potencialmente ser usado como um isca para o monstro. Não valia a pena ele estar certo nessa situação, né? Porque ele estar certo significa que pode dar ruim para ele. Ele se lembrava das palavras que o estudioso havia dito quando o Shift estava tentando matar Sunny. Não seja precipitado, meu amigo. O garoto pode ser útil mais tarde. Essas palavras, que pareciam benevolência na época, agora se revelaram um significado muito mais sinistro. Cara, faz tempo já queria usar o Sunny, mano. É loucura. Que bastardo. Agora tudo dependia de se Hiro decidiria ou não seguir o plano do estudioso. O jovem soldado piscou surpreso. O que você quer dizer com fazê-lo sangrar? O estudioso balançou a cabeça. É simples, na verdade. Se o monstro sabe para onde estamos indo, não temos escolha a não ser abandonar nossos planos de alcançar a passagem da montanha e ir sobre o pico da montanha. Se o monstro estivesse seguindo o cheiro de sangue, temos que usar um de nós como isca para enganá-lo. Ele pausou. Somente deixando um homem sangrando mais adiante no caminho, podemos evitar com confiabilidade a perseguição. Não importa como ele está nos rastreando. Hiro ficou imóvel, seus olhos saltando entre o estudioso e Sunny. Depois de alguns segundos ele perguntou. Ele tava pensando o que fazer, né, mano? O que fazer com esses caras? Se segue o plano ou não? Como você pode se permitir por algo tão vil? O escravo mais velho fingiu estar triste e sombrio. É claro que me dói, mas se não fizermos nada, todos os três morreremos. Dessa forma, pelo menos, a morte do garoto salvará 2 vidas. Os deuses o recompensarão por seu sacrifício. Puxa, que língua de prata. Estou quase convencido. O jovem soldado abriu a boca e depois a fechou novamente, hesitando. Sunny estava silenciosamente observando,
os outros dois sobreviventes, avaliando se suas chances de sair por cima em uma luta. Não tem como, impossível ele sair por cima numa luta. O estudioso já estava a caminho de se tornar um cadáver, então superá-lo não seria um problema. Hiro, no entanto, apresentava um obstáculo. Cara, não é um obstáculo, acho que é impossível você derrotar os dois assim. Porque o Hiro se demonstrou muito forte, né? Ele aguentou um X1 com um tirano por alguns minutos na luta lá atrás, né? Então ele é bem forte. Ah, bora lá, sem enrolações, capítulo 12. Neste momento, esse obstáculo olhava para baixo, evitando o olhar de Sunny. Sua mão repousava no chão, no cabo da espada. Como sempre, o jovem escravo não tinha ideia do que se passava na mente perfeitamente moldada de Hiro. A incerteza o deixava nervoso. É porque ele não consegue saber o que o Hiro vai fazer, né? Mas o Hiro se mostrou um cara mais justo, entre aspas, né? Eu acho que ele não escolheria matar o Sunny. Até porque o Sunny entre os dois está em melhor estado. Finalmente, depois de algum tempo, o soldado falou: "Eu tenho apenas uma pergunta." Tanto Sunny quanto o estudioso o encaravam, prendendo a respiração. "Ah, sim? Você disse que um de nós deve ser sacrificado para salvar os outros dois. Por que ele? Pelo que vejo, você está muito mais perto da cova." Exatamente, né? Tipo, o Hiro não faz sentido passar o Sunny, que tá em melhores condições, em ajudar ele a melhor, né? Uma ótima pergunta. Eu estava prestes a fazê-la. Sunny se virou para o escravo mais velho, tentando muito conter um sorriso zombeteiro. Mas para sua consternação, o estudioso tinha uma resposta pronta. Antes do primeiro ataque, ele já estava sangrando por causa do chicote do seu superior. Durante o ataque, ele ficou encharcado com o sangue de um escravo colega. Sua capa também estava encharcada quando o proprietário anterior morreu. O garoto já cheira a sangue. Mantê-lo vivo nos colocará em perigo. É por isso que ele é a melhor escolha. Aí ele argumentou bem, mano. Se o bicho estivesse seguindo ele pelo sangue, não tem como se livrar de todo o sangue do Sunny, né, mano? O sorriso morreu antes de chegar ao rosto de Sunny. Maldito, seja você e seu cérebro grande. O raciocínio do estudioso era assustadoramente sólido. Hiro ouviu, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Finalmente ele olhou para Sunny, uma luz perigosa brilhando em seus olhos. Isso é verdade. Sunny sentiu sua boca ficar seca, suor frio escorria pelas suas espinhas. Ele ficou tenso, pronto para agir. Mas naquele momento, Hiro sorriu. Sua lógica é quase incontestável, disse ele, desembanhando a espada. No entanto, você deixou de considerar uma coisa. O estudioso levantou uma sobrancelha, tentando esconder seu próprio nervosismo. O que seria isso? O jovem soldado se virou para ele, o sorriso desaparecendo do seu rosto. Agora ele estava irradiando uma intenção de matar densa. Praticamente palpável. Caralho, mano. Igual aquelas cenas no anime, né? Que a intenção de matar toma forma, tipo, como uma sombra. É que eu sei quem você é, vossa graça. Também sei o que você fez e como acabou como escravo. Apenas um dos crimes revoltantes que você cometeu seria suficiente para me fazer querê-lo matá-lo. Então, se há alguém entre nós que merece ser sacrificado, é você. Ó, mano, o Hiro parece... Sei lá, mano. Como o cara fez muita merda, ele sabe que o cara é uma pessoa ruim. Então não ia querer ficar do lado do cara. Mas quais crimes foram esse que o cara cometeu, será? Não vai contar, né? Os olhos do estudioso se arregalaram. Mas o cheiro de sangue... Não se preocupe com isso. Eu vou fazê-lo sangrar o suficiente para superar... Calma. Para superar qualquer cheiro residual que o menino carregue. Cê é louco, aquele formou aura, né, mano? Cê é louco. Tudo aconteceu tão rápido que Sunny mal teve tempo para reagir. Hiro avançou com uma velocidade que parecia quase inumana.
Um momento depois, o estudioso estava gritando no chão, sua perna quebrada, com um golpe do lado chato da espada do jovem soldado. Sem dar a ele a oportunidade de se recuperar, Hiro pisoteou a outra perna, e um som doentio de ossos se quebrando pode ser claramente ouvido. O grito se transformou em um uivo soluçante. Meu Deus, mano, quebrou as duas pernas do cara só pra ele não conseguir fugir ainda. Assim, o estudioso estava acabado. A brutalidade das ações de Hiro estava tão forte, contrastes com sua postura geralmente graciosa, que Sunny sentiu o sangue se congelando em suas veias. Isso era assustador. É porque o Hiro até agora se mostrou calmo, confiante, que ajuda a turma. Do nada ele faz isso, né? Mudou completamente. O soldado lhe deu uma olhada calma e disse em um tom plácido: "Espere por mim aqui." Então ele agarrou o escravo mais velho e o arrastou pelo caminho, desaparecendo em breve atrás de um afloramento de rochas. Depois de alguns minutos, terríveis gritos puderam ser ouvidos ecoando pelo vento. Ele falou que ia fazer o cara sangrar, né? Quebrar as pernas não fez sangrar. Então, tanto que esse cara sofreu, o Hiro não tá escrito, mano. Sunny foi deixado sozinho, tremendo. Droga, isso é demais. Ele ainda não conseguia acreditar em como a morte do estudioso foi tão súbita e implacável. Algum tempo depois, Hiro voltou, agindo como se nada tivesse acontecido, mas foi exatamente aquela normalidade que o mais o incomodava. Que o incomodou. É porque se ele faz algo tenso assim e age normal, é que pra ele é normal. Isso pra ele é normal porque ele faz muito isso, né? Então, tipo, deixa de ser um cara bonzinho. Depois de separar o conteúdo da mochila do estudioso e jogar a maior parte da linha fora, o jovem soldado colocou sobre o ombro e se virou casualmente para o jovem escravo. "Vamos, precisamos nos apressar", disse Hiro. Sem saber o que dizer, Sunny assentiu e seguiu em frente. Ainda mais com esses gritos, né, que o monstro pode ter escutado e se aproximado mais rápido. Agora só restavam os dois. Era meio bobo, mas Sunny de repente se sentiu solitário. Caminhar pela trilha de pedra era muito mais fácil do que escalar a parede da montanha. Ele até teve tempo para pensamentos desnecessários. Uma sensação estranha de melancolia desceu sobre Sunny. De alguma forma, ele começou a sentir que o fim deste pesadelo, seja lá o que fosse, não estava tão longe agora. Eles caminharam em silêncio por um tempo antes de Hiro falar. "Não se sinta culpado pelo que aconteceu, não é sua culpa. A decisão foi minha e somente minha." O jovem soldado estava alguns passos à frente, então Sunny não conseguia ver seu rosto. Além disso, se você soubesse os pecados desse homem, na verdade é melhor que você nem saiba. Apenas confie em mim quando digo que matá-lo foi um ato de justiça. Mano, tanto que esse cara deve ter feito de coisa errada não tá escrito. Mesmo assim, será que ele se sentiu mal, mano, por ter matado o cara? Eu me pergunto, quem de nós se sente culpado? Essas pessoas, sempre tentando racionalizar suas ações, sempre desesperadas para manter uma ilusão de retidão, mesmo enquanto fazem coisas mais sujas. Sunny odiava a hipocrisia. Eita. Sem obter resposta, Hiro riu. "Você não gosta de falar, né? Bem, justo, o silêncio é ouro." Eles não falaram mais depois disso, cada um ocupado com seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo, pintando o mundo em 1.000.000 de tons de carmesim. Lá em cima, o ar era limpo e fresco, perfurado por raios de luz escarlate. Abaixo deles, um mar de nuvens cor de vinho estava rolando lentamente pela montanha. As estrelas e a lua começaram a se revelar no céu carmesim. Era bastante bonito, no entanto, Sunny só conseguia pensar em como seria frio assim que o sol desaparecesse completamente. Mais alto ele tá, mais frio vai ficar, né? Se bem que agora eles não estão subindo mais, já chegaram no topo. Antes que isso acontecesse, Hiro havia encontrado um abrigo para eles, não muito longe do caminho.
escondido atrás de algumas rochas altas. Havia uma fenda estreita que se estendia para dentro da encosta da montanha. Felizes por estarem seguros do vento cortante, eles exploraram a fenda e acabaram em uma pequena caverna bem escondida. Sunny fez menção de desatar alguns pedaços de lenha, mas Hiro o impediu com um movimento de cabeça. Não, vamos acampar sem acender o fogo. A besta está muito perto e não querem chamar atenção. Justo, né? Ainda mais com o grito do outro cara. A besta ouviu, então ela estava por perto. Acampar sem o calor das chamas para fazer companhia não seria agradável, mas pelo menos eles não iriam morrer congelados dentro da caverna. De qualquer forma, a alternativa era assustadora demais. Sunny sentou-se encostando as costas na parede da caverna. Hiro se acomodou do outro lado, parecendo abatido e pensativo. Ele obviamente estava de mau humor, se nada mais. Isso era evidente pelo fato de que hoje, pela primeira vez, o jovem soldado não havia cuidado de sua espada depois de fazer acampamento. Porque ele sempre estava cuidando da espada, né? Logo o sol se pôs, e a pequena caverna ficou completamente escura. Sunny, é claro, ainda conseguia ver perfeitamente bem. Hiro, por outro lado, agora estava completamente cego. Na escuridão, seu rosto bonito parecia nobre e por alguma razão triste. Sunny o observou, sem querer adormecer. Será que ele tá triste por ter que matar o outro cara? Eu acho que não, né, mano? Não faz sentido isso. Ou faz? Depois de um tempo, Hiro de repente falou em voz baixa. Sabe, é estranho. Normalmente eu consigo sentir a presença de alguém, mesmo na escuridão absoluta. Mas com você, não há nada. É como se você fosse apenas uma das sombras. Faz sentido, né? Ele tem poder de sombras. Com apenas o silêncio para respondê-lo, ele sorriu. Você está dormindo? A pergunta ecoou na escuridão. Sunny, que nunca havia falado com Hiro, a menos que houvesse uma necessidade urgente, e mesmo assim usando apenas algumas palavras no máximo, sentiu-se como se houvesse uma estranha intimidade entre eles agora. É por isso que ele decidiu falar. Talvez a escuridão lhe desse coragem. Além disso, havia uma ocasião. Por quê? Você está esperando eu adormecer antes de me matar? Ou vai fazer isso de manhã? Meu amigo, falar pra tu que esse foi um ótimo final de capítulo, tá? Tipo, acabar com essa frase aqui deve hypar muito pra ver o próximo. Mas eu não vou ver hoje, infelizmente. Mas e aí? Será que o cara perguntou exatamente por isso? Eu acho que o Sunny não falaria isso à toa, né? Ainda mais que ele quase não fala. Mas sei lá, mano, é muita sacanagem do Hiro, mano. Ele agiu todo bonzinho e agora vai querer matar o Prota. Bora lá, família. Escravo das Sombras, capítulo 13. Deixa eu tirar o fone aqui. E a última frase do capítulo anterior foi top, mano. Então talvez dê uma treta aqui já, logo no começo. O sorriso congelou no rosto de Hiro. Ele abaixou a cabeça, como se envergonhado. Depois de um minuto ou mais passar, envolto em um pesado silêncio, ele finalmente respondeu. Sim, eu pensei que se eu fizesse isso quando você estivesse dormindo, você não teria que sofrer. Então ele realmente queria passar, mano, o Sunny. Sunny é esperto, já tinha se ligado. Invisível para ele, um sorriso amargo apareceu no rosto de Sunny. Um longo suspiro escapou dos lábios do jovem soldado. Ele descansou as costas contra a parede da caverna, ainda sem olhar para cima. Eu não espero que você me perdoe. Este pecado também será meu para carregar, mas, por favor, se você puder, encontre em seu coração a capacidade de entender. Se as coisas fossem diferentes, eu teria enfrentado aquele monstro para deixá-lo escapar. Mas minha vida não pertence apenas a mim. Há um dever inescapável, que eu jurei cumprir. Até que esteja feito, não posso permitir morrer. Então ele tá falando que se fossem circunstâncias normais, ele teria salvo o Sunny, mesmo ele sendo um escravo ainda. Só que, né,
Ele deve a vida dele já a algo. Sunny sorriu. Vocês, pessoas, olhe para você, planejando me matar e ainda insistindo em ter uma boa desculpa. Como é conveniente. Eu realmente odeio hipócritas como vocês. Por que você não é honesto uma vez na vida? Não me dê essa merda, apenas diga. Vou matar você porque é fácil. Vou matar você porque eu quero sobreviver. Hiro fechou os olhos, com o rosto cheio de tristeza. Desculpe. Eu sabia que você não seria capaz de entender. O que há para entender? Sunny inclinou para a frente, a raiva correndo em suas veias. Diga-me, por que eu tenho que morrer? O jovem soldado finalmente olhou para cima. Mesmo que ele não pudesse ver na escuridão, ele virou o rosto na direção da voz de Sunny. Aquele homem era um vilão, mas ele também estava certo. O cheiro de sangue é muito forte em você, vai atrair a besta. Você pode me deixar ir, sabe? Vamos nos separar. Depois disso, se o monstro me encontrar ou não, não será mais seu problema. Hiro balançou a cabeça. Morrer na boca daquela criatura é um destino muito cruel. É melhor se eu fizer isso sozinho, afinal. Você é minha responsabilidade. Que nobre da sua parte. Cara, não sei, mano. É estranho isso, né? Esse Hiro é meio estranho. Ele quer matar o Sunny só pra ele não sofrer para o monstro. Mas era melhor deixar ele ir então, né? Porque aí teria uma chance de sobreviver, pelo menos. Sunny recuou, abatido. Depois de um curto tempo, ele disse calmamente. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu estava pronto para morrer. Afinal, neste mundo inteiro, na verdade em 2 mundos, não há uma única alma que se importe se eu vivo ou morro. Quando eu partir, ninguém ficará triste. Ninguém sequer lembrará que eu existir. Havia um olhar desolado em seu rosto. Um momento depois, no entanto, desapareceu, substituído pela alegria. Mas então eu mudei de ideia. Em algum lugar, ao longo do caminho, decidi sobreviver. Eu devo sobreviver, não importa o que. Hiro olhou para ele pensativamente. Para viver uma vida digna de ser lembrado? Sunny sorriu. Um brilho escuro apareceu em seus olhos. Não, para irritar todos vocês. O jovem soldado ficou em silêncio por alguns momentos e depois acenou. Aceitando a resposta, ele se levantou. Não se preocupe, vou fazer isso rápido. Vai matar ele de qualquer jeito. Você não está excessivamente confiante? O que faz você pensar que conseguirá me matar? Talvez eu mate você. Sunny é confiante, né? Ou não. Hiro balançou a cabeça. Duvidei disso. Mas no segundo seguinte, ele cambaleou e caiu de joelhos. O rosto do jovem ficou mortalmente pálido e com um gemido de dor, ele vomitou sangue. O que o Sunny aprontou com ele dessa vez? Sunny fez alguma coisa. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Sunny, finalmente. Yuri estava ajoelhado, a parte inferior de seu rosto coberta de sangue. Atônico, ele olhou para as mãos, tentando entender o que havia acontecido com ele. O quê? Que magia é essa? Com olhos arregalados e um rosto pálido, ele se virou para Sunny. Aquele ladrão estava certo. Você colocou a maldição do Deus das Sombras em nós? Sunny suspirou. Eu gostaria de ter a habilidade de lançar maldições divinas, mas não. Para dizer a verdade, eu não tenho habilidades nenhumas. Então, como? O jovem escravo deu de ombros. Por isso, eu os envenenei. O Sunny já tava na maldade então, né, mano? Ele já tava ligado que ia dar ruim ainda. Hiro estremeceu, tentando compreender suas palavras. O quê? Depois que o tirano atacou pela primeira vez, você me enviou para procurar água. Enquanto recolhia odres dos soldados mortos, eu espremi suco de Blood Bunny em cada um deles, exceto no meu, é claro. Não o suficiente para sentir o gosto, mas o suficiente para matar lentamente quem bebesse. Cara, pior que ele envenenou os caras lá atrás então, mano. Ele já sabia que ia dar merda desde lá ou ele só ia matar de qualquer jeito esses caras por precaução, mano? O soldado reangeu os dentes, lutando contra a dor. Uma súbita compreensão apareceu em seu rosto.
Então é por isso. Os outros dois estavam em tão má forma. Por isso que os caras não aguentaram, né, mano? Subiu um dia ali e já tava morrendo, mesmo antes estando de boa. Sunny assinou com a cabeça. Tiff bebeu demais, então sua condição piorou mais rapidamente. O estudioso também não duraria muito tempo, mas você o eliminou antes que o antes que o veneno pudesse agir. Você, no entanto, era como se o Bloodbane não tivesse efeito algum em você. Eu estava realmente começando a ficar preocupado. O rosto de Hiro escureceu. Entendi, agora compreendo. Ele pensou em algo, depois olhou para Sunny com surpresa. Mas naquela época você não sabia que iríamos trair você. Sunny apenas riu. Ah, por favor, era óbvio. Shift era o tipo de homem que mataria por um par de botas. O estudioso era como um lobo em pele de cordeiro. As pessoas são egoístas e cruéis nas melhores situações. Eu deveria ter acreditado que esses dois não fariam algo terrível comigo quando confrontados com a morte certa. Mas e o Hiro, né? Hiro cuspiu mais sangue, então e eu? Você? Uma expressão desdenhosa apareceu no rosto de Sunny. Você é o pior deles. Cara, pior que o Hiro não pareceu uma pessoa ruim. Até agora, pra mim, ele não parece ser uma pessoa ruim de verdade. Ele faz o que precisa ser feito, né? Por quê? Sunny olhou para ele e se inclinou para frente. Eu não posso não ter aprendido muito na minha vida curta, mas sei de uma coisa, disse ele com todas as marcas de humor desaparecendo de sua voz. Agora havia apenas desprezo frio e insensível. O rosto de Sunny endureceu quando ele cuspiu. Não há nada mais patético do que um escravo que começa a confiar em seu senhor. Ao ouvir essas palavras, Hiro baixou a cabeça. Entendi. Caralho, mano. Então só porque o cara era o senhor dele, entre aspas, né? Tipo, tava comandando a caravana aí também. Ele não confiou no cara. Então, de repente, ele riu. Você é um maldito pequeno desgraçado, não é? Sunny revirou os olhos. Não há necessidade de ser rude. Mas Hiro não estava ouvindo. Bom, isso é bom. Minha consciência estará mais limpa. O jovem escravo suspirou de irritação. É porque agora ele consegue matar o Sunny sem arrependimento, né? O Sunny tentou matar ele. O que você está murmurando? Morra logo. Hiro riu e repentemente o encarou. De alguma forma ele não parecia mais doente. Você vê, esse plano teria funcionado se eu fosse um humano normal, mas infelizmente meu núcleo da alma despertou há muito tempo. Eu matei inimigos contáveis e absorvi seu poder. O veneno, desagradável como possa ser, nunca pode me matar. Merda. Sunny se virou e tentou fugir, mas já era tarde demais. Algo o atingiu nas costas, fazendo com que seu corpo colidisse com a parede de rocha. Com um grito, ele sentiu uma dor aguda, perfurando seu lado esquerdo. Rolando para fora da caverna, Sunny segurou o peito, se levantou e correu, tentando escapar do estreito vão. Pior que eles ficarem gritando agora e fazendo isso só vai atrair o monstro. Aí os dois vai estar ferrado. Ele conseguiu alcançar o antigo caminho, finalmente podendo ver as estrelas e a lua pálida brilhante intensamente no céu noturno. Mas era tão longe quanto ele conseguiu chegar. Pare. Enquanto a voz fria soava atrás dele, Sunny congelou. Se Hiro realmente tivesse um núcleo de alma desperto, ele não teria chance de escapar dele. Em uma luta, ele não tinha chance de jeito nenhum. Vire-se. O jovem escravo obedientemente se virou, segurando as mãos para cima. Ele olhou para Hiro, que estava limpando o sangue do rosto com uma expressão descontente nos olhos. Os dois se encararam, tremendo no frio assassino. Valeu a pena? Não importa. Apesar de tudo, eu vou cumprir minha promessa. Vou fazer isso rapidamente. O soldado desembainhou sua espada. Você tem alguma última palavra? Sunny não respondeu. No entanto, um pequeno sino prateado apareceu de repente em sua mão.
Ele vai usar o sino então pra chamar a atenção do monstro mesmo. É a única chance que ele tem, né, pra conseguir fugir. Hiro franziu a testa. Onde você estava escondendo isso? Sunny sacudiu o sino. Um belo som claro fluiu pelas montanhas, preenchendo a noite com uma melodia encantadora. O que você estava fazendo? Pare! O jovem escravo parou imediatamente. O que foi? Bem debaixo dos olhos perplexos de Hiro, o sino prateado desapareceu no ar. Ele olhou para Sunny, confuso e desconfiado. Diga-me, o que você acabou de fazer? Mas Sunny não respondeu. Na verdade, ele não tinha dito uma única palavra desde que escapou da caverna. Agora, ele nem sequer estava respirando. Hiro, por outro lado, continuou a falar. Ele não tá respirando para tentar não fazer barulho, né? Porque o Hiro não sabe que a criatura não enxerga. E ele continua falando, só chamando a atenção. Me diga agora. Me diga agora mesmo, ou você irá se arrepender. Ele franziu o senho. Por que você não está dizendo nada? O menino tremendo apenas o encarou, completamente em silêncio. Não, ele estava encarando a escuridão atrás de Hiro. A criatura chegou então. Os olhos de Hiro se arregalaram. O quê? Bora lá, capítulo 14. E, cara, eu acho que 4 dias sem gravar. Minha leitura tava melhorando, parece que começou a travar de novo. Mas se eu continuar, eu vou tentar gravar sempre um vídeo ou 2 no máximo por dia para não ficar muito tempo sem gravar. Sunny não teve escolha, a não ser se recorrer a uma última aposta desesperada. Ele não tinha chance contra o inimigo em uma confrontação direta. Pelo menos, não sem uma vantagem. O veneno deveria ser uma carta escondida, mas acabou sendo quase inútil. Ser capaz de ver no escuro não ajudou muito também. De alguma forma, Hiro era capaz de perceber seus arredores, mesmo sem nenhuma luz. Se ele estava usando seu senso de audição ou alguma habilidade mágica, Sunny não sabia. Não que isso importasse agora, que eles haviam saído da caverna e estavam sob o céu iluminado pela lua. Agora, ele só tinha uma vantagem restante, o fato de que ele sabia que o tirano era cego e Hiro não. Agir com base nesse conhecimento, no entanto, era mais fácil falar do que fazer. Mas o que mais ele poderia fazer? Por isso, ele tentou ficar o mais quieto possível e tocou a campainha de prata. Campainha de prata. Se a descrição não mentia, o som da campainha podia ser ouvida a quilômetros de distância. Certamente, o tirano ia ouvi-la também. Agora Sunny só precisava ficar em silêncio, ganhar tempo e esperar que o monstro viesse. Enquanto fazia isso, a perplexidade de Hiro lentamente se transformou em raiva. Diga agora mesmo ou você irá se arrepender. Sua voz era bastante ameaçadora, mas mesmo assim o jovem escravo não respondeu. Ele apenas tremia de frio e tentava não gemer, apesar da dor latejante em seu peito. Por que você não está respondendo? Mas Sunny não ousou responder. Ele prendeu a respiração e observou, horrorizado, enquanto a figura colossal familiar apareceu atrás de Hiro. Seus pulmões estavam em chamas e seu coração batia como louco. Estava batendo tão alto que ele até tinha medo de que o tirano cego pudesse ouvi-lo. Mas é claro, não poderia ser mais alto do que a voz de Hiro, que ainda falava, transformando-se na única fonte ruído na montanha. Mas também, mano, o Hiro é muito burro. Ele sabia que a criatura estava por perto, não acendeu a fogueira para não chamar atenção, e mesmo assim começa a fazer vários barulhos, reclamando, falando. No último segundo, um lampejo de entendimento apareceu nos olhos do jovem soldado. Ele começou a se virar, sua espada subindo com a velocidade relâmpago. Mas era tarde demais. Uma mão gigantesca apareceu das trevas e o agarrou em um aperto de ferro. As garras ósseas arranharam a armadura, puxando-o para fora. O rei da montanha arrastou Hiro para trás, prestando pouca atenção à espada mordendo seu pulso. Saliva viscosa escorria de sua mandíbula aberta. Petrificado pelo medo,
Sunny lentamente se virou de costas para eles e deu alguns passos para cima do antigo e sinuoso caminho. Então ele seguiu correndo o mais rápido que podia. Atrás dele, um grito desesperado rasgou a noite silenciosa. Então o rugido faminto seguiu. Parecia que Hiro não ia cair sem lutar, mesmo que seu destino já estivesse selado. Mas Sunny não se importava. Ele estava apenas correndo para longe, subindo cada vez mais alto. Sinto muito, Hiro, ele pensou. Eu disse que iria assistir você morrer, mas, como você sabe, eu sou um mentiroso. Então vai e morra sozinho. Cara, eu pensei que ele tava pedindo desculpa, falando sinto muito por ter feito o Hiro morrer, né? Mas não. Ele só se desculpa por não ver o cara morrer pessoalmente. Uma montanha escura e solitária erguia-se alto contra os ventos furiosos. Cortada e orgulhosa, ela superava outros picos de cadeia montanhosa, cortando o céu noturno com suas bordas afiadas. Uma lua radiante banhava suas encostas na luz fantasmagórica. Sob aquela luz, um jovem de pele pálida e cabelos pretos alcançou o pico da montanha. No entanto, sua aparência não combinava com a magnificância da cena. Ferido e cambaleando, ele parecia patético e fraco. Ele era fraco, no caso. O jovem parecia um cadáver ambulante. Então, tipo, ele chegou lá no topo, mas não tem muito o que fazer ainda, né? Se a criatura estiver atrás dele, ferrou de qualquer jeito. Sua túnica áspera e capa estavam rasgados e manchados de sangue. Seus olhos afundados estavam turvos e sem vida. Seu corpo estava machucado, espancado e cortado. Havia respingo de espuma ensanguentadas em seus lábios. Ele estava encurvado, embalando o lado esquerdo do peito. Cada passo o fazia gemer. Respiração arquejante, mal escapando pelos dentes cerrados. Sunny estava machucado por todo o corpo, mas acima de tudo ele sentia frio, tão frio. Ele só queria se deitar na neve e adormecer, mas em vez disso ele continuou caminhando, porque ele acreditava que o pesadelo terminaria assim que alcançasse o pico. Passo, mais um passo. Finalmente ele havia chegado no ponto mais alto da montanha. Uma vasta extensão de rocha plana estava coberta de neve. No centro dela, iluminado pela luz da lua, erguia-se um magnífico templo. Suas colunas e paredes colossais eram feitas de mármore negro, com relevos requintados decorando o frontão estigiano e a larga faixa, bonito e impressionante. Parecia um palácio de um deus sombrio. Será que é o deus lá que ele é escravo do templo? Do templo que ele é escravo? Do templo que ele era antes de virar escravo. Pronto, isso que eu tô tentando dizer. Pelo menos era assim, uma vez. Agora o templo estava em ruínas. Fraturas e rachaduras marcavam as pedras pretas. Partes do teto haviam desabado, deixando entrar gelo e neve. Suas portas altas estavam quebradas, como se estivessem sido esmagadas em pedaços pela mão de um gigante. Mesmo assim, Sunny estava satisfeito. Te encontrei, disse ele em voz rouca. Reunindo suas últimas forças, o jovem escravo cocheou lentamente na direção do templo em ruínas. Seus pensamentos estavam confusos. Vê isso, herói? Ele pensou, esquecendo por um segundo que o herói já estava morto. Consegui. Você era forte e implacável, e eu era fraco e tímido. No entanto, agora você é um cadáver, e eu ainda estou vivo. Não é engraçado? Às vezes força não é tudo, né, meu amigão? Você consegue resolver as paradas mesmo sendo fraco. Ele tropeçou e gemeu, sentindo as bordas de suas costelas quebradas cortando mais fundo em seus pulmões. Sangue escorria de sua boca. Morto ou não, herói o atingiu com um único golpe. Na verdade, não é engraçado. O que vocês todos sabem sobre ser implacável. Pobres tolos. No mundo de onde venho, as pessoas tiveram milhares de anos para transformar a crueldade em uma arte.
E como alguém do lado recebendo de toda essa crueldade, você não acha que eu saberia mais sobre ser cruel do que você jamais poderia? Caralho, os outros é tão cruel com ele que ele sabe sobre crueldade, né? É justo isso. Ele estava se aproximando do templo. Para ser sincero, você nunca teve uma chance. Espera, o que eu estava pensando? Um momento depois, ele já havia esquecido. Havia apenas dor, o templo escuro e o desejo avassalador de dormir. Não caia nessa. É só hipotermia. Se você dormir agora, morrerá. Finalmente, Sunny chegou aos degraus no Templo Negro. Ele começou a subir, sem notar os milhares de ossos que estavam espalhados ao redor. Esses ossos pertenciam a humanos e monstros. Todos eles foram mortos pelos guardiões invisíveis e ainda vagando em torno do templo. Caralho, então ainda o templo tá caindo aos pedaços, mas ainda tem os guardiões dele. Enquanto Sunny subia os degraus, um dos guardiões informes se aproximou dele. Estava pronto para extinguir a centelha da vida que ainda queimava fraca no peito do invasor. Mas então parou, sentindo um aroma fraco e estranhamente familiar vindo de sua alma, o cheiro da divindade. Triste e solitário, o guardião se afastou, deixando Sunny passar. Sem perceber, ele entrou no templo. Sunny se encontrou em uma sala grandiosa. Cachoeiras de luz da lua caíam pelos buracos no teto, parcialmente desmoronados. Sombras profundas cercavam esses círculos de luz prateadas. Sem ousar tocá-los, o chão estava coberto de gelo e neve. De neve e gelo. No final da sala, um grande altar foi esculpido a partir de uma única peça de mármore negro. Era a única coisa dentro do templo intocada pela neve. Esquecendo por que veio aqui, Sunny se dirigiu ao altar. Ele só queria dormir. O altar estava seco, limpo e tão longe quanto uma cama, longa quanto uma cama. Sunny subiu nele e deitou-se. Parecia que ele ia morrer. Ele estava bem com isso. Sunny tentou fechar os olhos, mas foi interrompido por um ruído repentino vindo da direção da entrada do templo. Então ele virou a cabeça para olhar, nem um pouco curioso. O que ele viu teria enviado calafrios correndo por suas espinhas, se ele não estivesse tão frio. Cansado e indiferente. O rei da montanha estava parado lá, olhando para ele. Ué, o rei da montanha já passou pelo guardião que tinha na entrada lá? Era fácil assim passar por ele? O rei da montanha estava parado lá, olhando para ele, com seus 5 olhos cegos. Ele ainda era maciço, aterrorizante e pulsivo. Formas parecidas com vermes ainda se moviam freneticamente sobre sua pele. Ele estava farejando o ar, salivando. Então ele abriu sua boca e se moveu lentamente em direção ao altar. Que bastardo feio, Sunny pensou, e de repente agarrou o peito, convulsionando em uma crise de tosse torturante, chamando mais atenção ainda do monstro tossindo assim. Espuma ensanguentada voou da sua boca e caiu no altar. No entanto, o mármore negro logo o absorveu. Vai fazer um ritual, vai invocar algo, qual vai ser a parada aqui para matar o monstro? Um segundo depois, estava tão impecável como antes, por isso que não tem neve, né? O tirano estava prestes a alcançar Sunny. Ele já estava esticando suas mãos para agarrá-lo. Acho que ao fim, ele pensou, resignado ao seu destino. Mas no último segundo, de repente, a voz do feitiço ressoou no templo escuro. Você se ofereceu como sacrifício aos deuses. Os deuses estão mortos e não podem ouvi-lo. E se os deuses estivessem vivos, ele estaria lascado então, né? Ele seria o sacrifício. Sua alma carrega a marca da divindade. Você é um escravo do templo. Deus das sombras se agita em seu sono eterno. Ele envia uma bênção de além túmulo. Além túmulo? Filho das sombras, receba sua bênção. Ele vai receber um poder roubado agora que é o poder das sombras. Qual é o poder exatamente que ele vai receber? Sob os olhos,
Atônitos de Sunny, as sombras que lotavam a grande sala de repente se moveram, como se ganhassem vida. Tentáculos de escuridão surgiram para a frente, enrolando-se nos braços e pernas do Rei da Montanha. O poderoso tirano lutava, tentando se libertar. Mas como ele poderia resistir ao poder de um deus? As sombras arrastaram o Rei da Montanha de volta, puxando-o em direções diferentes. O tirano abriu sua boca e um uivo furioso escapou. No segundo seguinte, seu corpo se rompeu, despedaçado em pedaços. Pensa, mano, cada um puxando por um lado, só parte do corpo dele voando pra tudo. Sangue, vísceras e membros decapados caíram no chão, em um torrente carmesim. Assim, a horrível criatura estava morta. Sunny piscou. Mais uma vez, ele estava sozinho no templo arruinado. A grande sala estava escura e silenciosa. E então o feitiço sussurrou. Você matou um tirano desperto, o Rei da Montanha. Acorde, Sunless. Seu pesadelo acabou. Prepare-se para a avaliação. Aqui então que o pesadelo vai ver o feito dele e decidir qual que é o poder dele, alguma coisa assim, né? E ver o que ele merece. Não sei como vai funcionar direitinho, mas agora que ele vai ganhar os poderes top dele. Então é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, comenta aí e até a próxima. Falou!